Muito bem, então, a gente vai aqui para o último assunto novo, né, relacionado ainda aos nossos serviços, que são o uso de transações em uma aplicação WCF. Para quem já assistiu, eu produzi um outro material que está disponível para os alunos do projeto ERP, onde eu mostrei como a gente faria transações em uma aplicação Windows Forms, ou mesmo WPF, tá ok? Nesse caso aqui a gente vai fazer em uma aplicação distribuída utilizando o WCF. Como os conceitos são os mesmos, então essa lâmina aqui, ou estas lâminas que eu vou mostrar, elas são as mesmas que eu utilizei naquele outro curso, tá ok? O que é uma transação, tá? Uma transação é uma unidade de processamento de dados, né? Então ela começa e termina deixando o banco de dados consistente, tá ok? Então aqui a gente tem um exemplo de uma transação onde é efetuado um pagamento, tá ok? Ou efetuado uma compra, né? Finalização de uma compra. Então a finalização de uma compra envolve a atualização de pagamentos, envolve a atualização de itens vendidos e envolve a atualização do cupom fiscal, né? Aqui nós temos detalhe e um cabeçalho, né? Mestre detalhe, né? A transação inteira só vai estar consistente se for possível realizar essas 3 atualizações, ou seja, o banco antes de começar está consistente e ao término ele também tem que estar consistente. Então, uma vez que o cliente efetuou o pagamento, eu tenho que fazer essas 3 atualizações em uma unidade só de processamento. Ainda em relação aos conceitos, a gente tem os 4 principais, ou os 4 conceitos relacionados a transações, que são atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. A atomicidade a transação ela deve ser realizada como uma unidade, né, e não em pedaços, ou seja, uma transação só se completa se a outra, se todas as demais estiverem ok. A consistência refere-se à capacidade de deixar o banco no estado consistente, receber o banco consistente e deixá-lo no estado consistente. Isolamento refere-se a que uma transação não pode sofrer interferência de uma outra transação que não esteja completa. E durabilidade uma vez que a transação foi comitada, ela não pode ser mais modificada, ou não, isso aí não vão acontecer modificações, que obviamente excluídas aquelas que são provocadas pelo próprio sistema, né? Ou seja, uma vez que a transação foi comitada, o processo foi encerrado, tá ok? Então são esses os quatro conceitos envolvidos. Então, o ACID então, é a abreviação, o acrônimo para os 4 conceitos, né? E aí nós temos então esses conceitos aplicados na prática, né? Consistência, então, todos os valores pagos devem estar persistentes e associados ao cupom fiscal correto, aos itens vendidos, e os itens vendidos devem estar persistentes e associados ao cupom fiscal correto. O cupom fiscal deve estar com os valores de pagamento totalizados corretamente, ou seja, o cliente efetuou o pagamento, esses valores têm que estar persistidos e o cupom fiscal deve estar fechado com todos os itens corretamente associados. Em relação à atomicidade, a transação deve ser executada completamente ou em caso de falha deve haver um cancelamento total e o retorno ao estado anterior, ou seja, efetuei o pagamento, atualizei a tabela de pagamentos, atualizei o item detalhe. Se falhar a atualização do cupom fiscal, tem que dar um rollback em toda a operação e voltar ao estado anterior. Durabilidade. As operações devem estar persistentes mesmo que hajam falhas posteriores. Tá, okay? Ou seja, uma vez que a transação foi concluída, se o banco de dados for reiniciado, por exemplo, a operação tem que ficar lá persistente. Isolamento. As transações devem ser executadas de forma isolada, sem sofrer interferências de outras transações. Então aqui a gente tem os estados de uma transação, ela está ativa e vai para finalizada. Em ativa ela pode ser parcialmente comitada e se falhar vai dar um rollback e aí finaliza. Se ela estiver parcialmente comitada,
finaliza, a gente realiza um commit e aí vai para o estado de finalizada. Tá ok? Dentro do esse conceito dentro do C#, a gente então vai abrir um transaction scope, a transação vai estar ativa, vamos realizar as operações e no final a gente vai dar um transaction scope.complete e a transação vai ser finalizada, alcançando então esse estágio aqui, né? Enquanto ela não estiver comitada totalmente, ela é finalizada. Muito bem, então, na sequência a gente já vai para a prática com WCF. Muito bem, vamos para a prática então. Eu vou criar um serviço, né? Na verdade eu vou criar 2 serviços. Primeiro, lembrando o seguinte, quando a gente fala de WCF, de Web Services, a gente fala de aplicações distribuídas, tá? Em aplicações distribuídas, a gente tem aplicações que muitas vezes comunicam-se com bancos de dados diferentes, que atualizam tabelas diferentes, que rodam em servidores diferentes, né? Nesse caso, em uma transação que envolva Web Services diferentes, a gente tem que garantir a consistência das operações nos bancos de dados que cada um dos Web Services envolve. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer uma transação distribuída que atualiza bancos de dados diferentes e que garante todos aqueles critérios que eu apresentei anteriormente, como atomicidade, consistência, durabilidade e etc. Tá ok? Vamos lá então. Eu vou criar aqui uma transação. Qual que vai ser o nosso exercício? O exercício vai ser simular uma transação bancária onde eu vou efetuar um pagamento no cartão de crédito de um determinado banco. Para isso eu vou realizar um débito numa conta, simulando uma conta corrente em um banco, chamando o Web Service de uma conta corrente de um banco e atualizando a conta cartão de crédito do mesmo cliente em um outro banco. Para isso eu faço um débito numa conta e faço um crédito em uma outra conta. Tá ok? Em uma outra conta cartão aí. Obviamente que se por algum motivo ocorrer uma falha no meio desse processo, a operação deve voltar ou tudo deve ficar no estado em que encontrava-se anteriormente ao início da operação. Então a gente vai aqui criar um WCF conta. Tá ok? Vou salvar lá em material. Aqui está então nossa aplicação. Como eu já disse, como a gente está usando agora o template, então aqueles imports, aquelas referências já foram adicionadas automaticamente. Tá ok? Runtime Serialization, Service Model e assim por diante. Vou mudar aqui então o nome dessa interface para iServiço Conta. Vou mudar o nome de serviço para Serviço Conta. Ok. Na interface, já vou fazer algumas modificações. Aqui está. Nós vamos criar aqui o nossa classe. Assim, as tabelas eu já tenho elas no banco de dados. Eu vou até mostrar o banco de dados antes. Então aqui eu tenho 2 bancos de dados rodando na minha máquina. No primeiro banco de dados eu tenho uma tabela que chama conta. Essa daqui é onde eu vou fazer a primeira operação. Então tem data da transação, o nome do cliente e o valor. E eu tenho uma segunda tabela num segundo banco de dados que chama cartão, onde eu tenho data da transação, nome e valor. Tá ok? Eu já tenho algumas operações que eu fiz de teste. Então eu tenho esses 2 bancos, de dados, né? Esses 2 bancos de dados e eu vou conectar e cada serviço meu vai atualizar um banco de dados diferente. Então o primeiro que eu vou criar vai ser a conta, né?
onde eu tenho os campos data, transação, nome e valor. Tem o campo string nome. E tem o campo decimal valor. Esse aqui é meu data contract desse serviço. Que é o data contract do meu serviço. O serviço que eu vou oferecer vai ser um serviço que vai retornar um int efetua débito, tá ok? Ele vai efetuar um débito, para isso ele vai receber a conta como parâmetro, né? Onde eu vou ter os dados do débito que vai ser efetuado. Efetua débito. Conta. Muito bem. Nosso serviço, vamos implementar a interface. Aqui está. Muito bem. Aqui então eu vou fazer uma conexão com o Firebird, né? Então aqui eu vou adicionar a biblioteca, a referência, né? Firebird SQL. Obviamente você tem que estar com o Firebird instalado. E o cliente do Firebird também. Aqui eu vou abrir uma observação que é o seguinte. O MySQL, o conector do MySQL ainda não implementa o controle de transação, né, distribuída. Tá? Não implementa esse tipo de controle. Então não é possível fazer isso aqui com MySQL atualmente. Tá? Com Firebird a gente vai conseguir. Com Firebird, SQL Server não vai ter problema, tá? Apenas com MySQL, pelo menos na versão livre, né? Community Edition, a gente não consegue. Muito bem, a gente vai abrir aqui um bloco try-catch, mas aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou lá num projeto meu e já vou copiar essa conexão, tá ok? Copiar esse trecho de código aqui, ó. A gente pode até copiar aqui já. É mais fácil. Muito bem. Vamos importar aqui. Adicionar os using. Então tá aqui a string de conexão. O banco é o WCF, né, que nós vimos aqui, né? O banco é o WCF. Senha tá ok. Localhost. Enlist true, isso aqui é para eu uso com transações. Insert into conta, aí valor, data, transação, nome, tá ok. Aqui vai ser, aqui será conta, ok.
Então vamos lá. Primeiro, adiciono uma anotação dizendo que essa minha operação ela vai compor um transaction scope. Tá, ok? Ou seja, vai compor o escopo de transação. Então isso aqui é um comportamento que eu adiciono à minha operação. Lembra lá no início quando eu falei que a gente pode adicionar comportamentos em nível de serviço ou operação? Então eu já adicionei comportamentos em nível de serviço, especialmente em relação ao tratamento de exceções, e agora estou adicionando um em nível de operação, que é um comportamento que identifica que ela depende de um transaction scope, tá? Aqui eu declaro um inteiro que vai ser o retorno da minha função, abro a minha conexão, abro a conexão com o banco, string de inserção, crio o comando do Firebird, executo. Se o resultado for 0, significa que não foi possível atualizar. Esse erro aqui, na verdade, é uma mensagem que eu estou dando, mas não seria o caso. É algum outro erro que aconteceu, né? Porque aqui é um insert. Muito bem. Joga a falha, ele vai capturar a exceção e vai jogar a exception, né? Na verdade, aqui eu poderia até jogar a exceção, ele captura e joga como falha. Muito bem. Se der qualquer outra exceção, ele vai capturar e jogar como falha também, tá? Além dessa anotação aqui, eu também vou precisar fazer uma outra anotação aqui na minha interface de serviço. Vamos fazer a anotação, então, onde eu identifico que essa minha operação vai compor um transaction flow, né? Um fluxo de transação, tá ok? Na operação, na operação eu informei que aquela operação ela depende de um transaction scope. E agora, aqui na minha interface, no meu contrato, eu vou dizer que ela vai compor um fluxo de transação. Ou seja, essa transação vai estar conectada com outras operações, com outras transações. Muito bem. Então aqui está o nosso serviço. A gente vai fazer um teste para ver se está funcionando. Na verdade, eu já vou ter que fazer o seguinte, quer ver? Vamos já colocar ele para ser publicado no IIS, né? No IIS local. Muito bem, a gente salva. Vamos executar. Dá uma olhada no banco para ver como é que estão os dados, né? Não tem nenhum dado nessa tabela. Então vou fazer um teste aqui, Miguel, valor, débito no valor de R$100, por exemplo. Voltou 1, significa que atualizou. Muito bem, está aqui então minha primeira transação. Meu serviço está funcionando, meu serviço de débito em conta está funcionando. Agora vamos fazer o segundo serviço. Na verdade, o segundo serviço já está pronto, né? Eu vou apenas mostrá-lo. Aqui está a tabela dele. Vamos abrir então outro projeto, que na verdade é a mesma ideia, eu já fiz anteriormente para economizar tempo, que é o WCF. Então tem o WCF conta e o WCF cartão, tá ok? Mesma filosofia, né? Vou ter um comportamento de operação, vou ter aqui meu transaction flow na minha interface, no meu contrato. Então tenho meu contrato de serviço, meu contrato de operação, configuração, e aqui é a minha operação. Na minha operação, eu ainda adiciono um comportamento dizendo que ela depende de um transaction scope. Aqui, então, eu tenho
as nossas operações, assim bem como a abertura da conexão com o banco de dados, com o Firebird. A única coisa que eu vou fazer é executar esse aqui. Porém, antes deixa eu configurar. Vou executar para a gente fazer um teste e ver se essa operação também está funcionando. WCF cartão, vou criar um diretório. Ok. Muito bem. Vamos executar então. Depois você pode dar uma olhada nisso aqui com calma, mas a ideia aqui é a mesma, né? Um insert. Esse trecho de código foi o que eu copiei para gerar o do WCF conta, tá? Do outro serviço. Então, mesma coisa. A única coisa importante é a gente está usando outro banco de dados e outra tabela, tá? Mas aqui eu vou ter um cartão também, vou ter o meu serviço, meu contrato, meu serviço e assim por diante. Vamos lá então, vou botar vamos atualizar. E aqui está então inserido mais um valor, né? Agora a gente vai fazer o teste. Nós vamos fazer o teste conjunto, né? Nas duas aplicações. Para isso eu vou abrir aqui também o outro banco. Então estou com o WCF2 e o WCF. Vou deixar as duas tabelas abertas aqui. Tá ok? E agora nós vamos fechar aqui o nosso WCF Test Client. A gente precisa implementar então um cliente que vai chamar os dois serviços, né? Então nós vamos implementar ele no nosso Visual Studio. Vai ser um novo projeto. Pode ser um projeto WPF. WPF T banco, na transação banco, ok? Nós vamos ter aqui, vamos adicionar logo as referências. Aqui nós vamos ter a referência para localhost, WCF conta barra serviço conta.srv svc, né? Ó, nem modifiquei o nome lá, né? Então aqui eu vou botar proxy conta. Mapeei o primeiro serviço. Nós vamos agora mapear o segundo serviço. Aqui vai ser cartão. Teremos então aqui o proxy cartão. Muito bem, proxy conta, proxy cartão. Vamos criar a nossa interface, onde eu vou ter uma combo box. Na verdade, um text box. Nome, valor e um botão, né? Botão confirma. Botão confirma. Então nosso primeiro será o text box nome. O segundo será o text box valor. Tá ok? Muito bem. Quando o usuário então
clicar aqui no botão, a gente vai abrir então a nossa Transaction Scope, tá ok? E para abrir a Transaction Scope eu vou precisar adicionar uma referência, que é a referência para o System Transactions. Transaction Scope, TS. Muito bem. New Transaction Scope option ponto required. Novo escopo de transação. Ok. E aqui então que eu vou iniciar o processo. Vou criar aqui algumas variáveis. A primeira vai ser string nome, vai ser tb.nome.texto. Segundo vai ser decimal valor, onde eu vou ter então decimal.parse valor. Segundo que eu vou ter é o datetime com a data, né? Vai ser igual a... Muito bem. Vamos instanciar o primeiro serviço, então vai ser o meu proxy conta. Primeiro débito na conta, né? Serviço conta client. Tá ok. Serviço conta. New serviço conta client. Muito bem. E aí nós precisamos também instanciar uma conta, né? Que ele recebe como parâmetro. Conta.data vai ser igual a data. Conta.nome vai ser igual a nome. Conta.valor vai ser igual a valor. Depois disso eu vou atualizar. Efetua débito. Muito bem. O segundo que nós vamos fazer é do proxy cartão. Não, mas não é esse aqui, é o serviço cartão. Vamos instanciar o nosso cartão. E aí a gente chama o nosso serviço e solicita um pagamento no cartão. Muito bem. Concluído, a gente vai comandar um ts.complete. Ou seja, a gente chega no estado da transação finalizada. Esse bloco todo aqui, vou botar dentro de um try catch. Exception. E a gente joga a mensagem messagebox.show. Muito bem. Qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, a gente vai simular uma transação bancária onde o cliente vai transferir de uma determinada conta um pagamento para o cartão. Então ele tem que debitar a conta e depois creditar o cartão.
Obviamente que a transação tem que realizar como unidade, ele não pode debitar a conta e não efetuar o pagamento e esse dinheiro ficar perdido. Como ele também não pode efetuar o pagamento sem ter o débito na conta. Então a transação tem que ser executada em unidade, tá ok? Nesse caso, então, eu vou executar primeiro o débito na conta e na sequência eu executo crédito no cartão, tá? Pagamento no cartão e só depois eu comito essa transação, tá ok? Então a gente vai fazer um primeiro teste que é para verificar se a transação está ocorrendo com sucesso. Vamos salvar aqui na nossa pasta material, então assim ela vai estar disponível aí para você também. E eu vou executar essa aplicação. Nome e valor, né? Então, nome, a gente vou colocar Miguel. E o valor do pagamento eu vou botar 700. Vamos ver, parece que executou. Podia ter botado uma mensagem se executou com sucesso, né? Vejamos aqui. Então, a primeira operação realizou o débito na conta. Né? Desculpa, esse aqui foi no cartão, na conta é aqui embaixo, vamos ver. Conta está aqui e cartão também está aqui. Então a transação foi realizada sem problemas, né? Agora a gente vai forçar uma falha, tá ok? Nós vamos forçar uma falha exatamente nesse ponto aqui. Vou jogar uma exceção. Falha forçada. E aqui, depois que ele concluir, eu vou botar uma message box com a mensagem vamos lá então. Fulano vai efetuar um pagamento de R$200. A gente confirma. Falha forçada, não confirmou, né? Saiu pelo bloco catch da exceção. O valor que eu tinha simulado era 200. Nós vamos ver aqui, atualizar primeiro a conta, né? E completou a transação. Não era para ter completado. Vamos ver o que tem errado na configuração. Apesar da segunda não ter completado, a primeira ele completou. Então tem algum erro aqui no nosso serviço, né? Vamos dar uma olhada. Criei o Transaction Scope. Tá ok. Vamos ver se o serviço está declarado corretamente. Os dois serviços. Enlist true. Transaction Scope Required. Isso aqui no cartão. Vamos abrir aqui. Nosso segundo projeto. Transaction Scope Required. Banco está diferente. Vamos dar uma olhada então aqui nos nossos serviços, né? Aqui está então o arquivo de configuração que foi produzido aqui automaticamente pelo nosso framework, né? Pelo próprio Visual Studio de forma automática. E aqui a gente vai adicionar a configuração. Na verdade, a gente tem um problema aqui que é o seguinte. Por default, quando a gente cria um serviço WCF, ele vem configurado com o binding de HTTP básico, tá? Na verdade, para a gente utilizar um mecanismo de transações, a gente precisa pelo menos
WS HTTP Binding. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou, então, declarar o serviço, ou services, né? Na sequência, eu vou declarar um serviço. E aqui eu vou colocar um nome de serviço. O nome de serviço é wcf conta. Ponto. Na verdade, aqui não é serviço conta, é service 1, né? Isso eu já vou até mudar. Serviço conta. Ok. Vamos abrir aqui com o editor. Tá certo. Vamos voltar para cá. Então vai ser serviço. Isso aqui eu já vou arrumar depois lá no cartão também. Serviço conta. Nós vamos aqui adicionar a configuração do endpoint. Isso aqui a gente já fez uma vez. O endereço, eu vou botar aqui srv. E binding vai ser o WS HTTP binding. E o contract vai ser WCF conta. Ponto. Esse aqui é o nosso contrato, tá ok? Fora isso, a gente vai precisar adicionar também um binding, a configuração do binding, tá? Então veja só o que eu vou fazer aqui. WS HTTP binding. E aqui a gente vai configurar o nosso binding para transação config, e nós vamos aqui adicionar o transaction flow para true. Então, veja só, eu vou vincular agora essa configuração a este endpoint, tá? Bind configuration, transação config, ok? A gente vai atualizar nosso proxy conta. Opa! Vamos mapear novamente, então, né? A gente vai mapear novamente, que é melhor. Então, vou remover. Assim, temos que fazer o seguinte. Vamos executar aqui. Para ele atualizar lá o servidor. Muito bem. Agora a gente vai mapear novamente. Add Service Reference. WCF conta. Ok, Service conta. Proxy conta. Muito bem, tudo ok. Vamos executar. Vamos executar já um teste aqui para ver se ele vai atualizar ou não o banco, né? Então, publiquei o serviço, atualizei. Vou restartar o IIS. IIS reset. Vou chamar a atualização novamente para verificar que o IIS já está no ar, né? Ok, vamos executar então nossa aplicação cliente. Vou fazer um teste. Falha forçada, então não pode ter esse cara atualizado na tabela conta. Tá ok? De fato não tem dessa vez. Agora eu vou completar a alteração fazendo os mesmos procedimentos lá no nosso serviço cartão.
copiar daqui, ó. Copiar direto isso aqui. Ok? A gente vai lá para o serviço cartão. Muito bem, adicionei o binding, a configuração de binding, adicionei a configuração do endpoint. Aqui vai mudar, porque agora vai ser cartão. Aqui a mesma coisa. Cartão. E nós vamos então alterar aqui também. Serviço cartão. Vamos executar para fazer a publicação. Muito bem. Eu vou então fazer o seguinte, vou remover proxy cartão. Vou reiniciar o IIS. Adicionar a referência novamente. Proxy cartão. Muito bem, tudo ok. Vamos executar nossa aplicação. Então vai dar o erro forçado no mesmo ponto. Então forcei a falha, não vai ter atualizado nenhuma das duas tabelas, tá ok? Agora nós vamos fazer uma outra coisa aqui. A gente vai tirar essa falha daqui. Vamos fazer o teste sem nenhuma falha, né? Dando tudo certo. E o valor vai ser 1, 2, 3. Cálculo concluído com sucesso. A gente vai na tabela e vai ter que ter aqui um registro tanto nessa quanto nessa outra. Vamos lá, finalizando os testes. Agora eu vou botar a falha no serviço, tá? No serviço cartão, que é o segundo a ser atualizado, eu vou colocar uma falha exatamente nesse ponto aqui, tá? Falha forçada. Vamos publicar o serviço. Ou seja, eu vou deixar ele concluir a primeira, a segunda, e aí vai dar uma falha e ele vai ter que dar um rollback em tudo. A diferença é que agora ele está dando a falha no serviço, né? Publicou. O nome vai ser Miguel e o valor vai ser 45678. Aí, esse valor aqui. Vamos executar. Falha forçada, não vai poder ter nenhum registro novo no banco de dados, ok? Então, tá aí a nossa aplicação agora com transações funcionando. Então, é dessa forma que a gente implementa a transação. A gente não pode esquecer, apenas para lembrar, da notação de comportamento de operação, da notação do transaction flow e da configuração mudando o binding para WS HTTP binding, e criando uma configuração específica para esse binding de transação, transaction flow, ok? Associando essa configuração a esse binding ao endpoint, no serviço que a gente quer que componha
a transação. Além disso, a gente vai abrir um Transaction Scope dentro da nossa aplicação cliente, dizendo quais as transações que compõem, né? Quais os serviços e transações que compõem essa operação que tem que ser tratada como unidade. Lembrando que eu estou usando aqui o Firebird e que isso aí não vai funcionar no MySQL, pelo menos nesse momento não está funcionando, porque no conector ainda do .NET não tem implementado o tratamento para transações distribuídas, tá ok? Dessa forma eu encerro e na sequência a gente vai fazer um pequeno web service para utilizar o web service, o site dos Correios, e aí a gente encerra. Era isso então, na sequência a gente continua.